Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cleovânia novamente. Vamos continuar as correções do PET, volume 2 do ano de 2021. Agora é a semana de número 5. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Se você gostar, curte aí, compartilhe com seus amigos e amigas. Eu ficarei muito feliz e desde já eu te agradeço pelo apoio. Muito obrigada. Vamos lá? Número 1. A bandeira do Aurora Futebol Clube é formada de 15 quadrados de mesmo tamanho, pintados com as cores branca, azul e amarela, conforme mostra o desenho ao lado. A fração que representa a porção da área da bandeira da Aurora Futebol Clube, que deverá ser pintada de cor branca, é... Bom, nós temos o inteiro e ele foi dividido em 15 partes. Nós temos 3, 6, 9, 12, 15. Muito bem. 8 partes serão pintadas com a cor branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo. Qual é a fração que representa essa parte pintada com a cor branca? Olha que bacana. Nós temos o numerador, que será o número 8. 8 partes serão pintadas com a cor branca. E o nosso denominador é a quantidade que foi dividido inteiro por igual. 15. É a alternativa C. Número 2. Em um campus do Colégio Pedro II foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que 1/4 desses estudantes preferia utilizar o Facebook, 1/3 o Instagram e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Twitter. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Twitter é... Primeiramente, vamos analisar um pouquinho. 1/4 prefere utilizar o Facebook. 1/3 gosta do Instagram. Nós vamos somar a preferência por Facebook e Instagram. Somando duas frações com denominadores diferentes, não pode. Nós temos que determinar o mínimo múltiplo comum de 4 e 3, que é 12. Agora nós temos os denominadores iguais, 12 e 12. Para encontrar os numeradores, basta você fazer o seguinte: 12 dividido por 4 é 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 3 é 4 vezes 1, 4. Encontramos os numeradores. Agora soma. Os denominadores são iguais, 3 mais 4 é 7. 7 dozeavos preferem Facebook e Instagram. Agora, sabemos que os 180 estudantes correspondem a um inteiro, ou seja, 1 dividido por 1, que é igual a 1. Dessa parte inteira, nós vamos tirar 7 dozeavos. Nós vamos de 1 sobre 1 tirar 7 dozeavos. O mínimo múltiplo comum de 12 e 1 é 12. Então, nós vamos modificar isso aqui. Denominadores iguais. 12 dividido por 1, 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 12, 1 vezes 7, 7. 12 tira 7, 5 dozeavos. São os alunos que preferem Twitter. Alternativa C. Número 3. André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e desejam saber quem mora mais perto da escola. André mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola.
Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro da escola. Já Fábio mora a 4/6 de 1 quilômetro da escola. A ordenação dos estudantes, de acordo com a ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, das distâncias de suas respectivas casas à escola é. Nós vamos fazer uma comparação de distância entre a casa de cada aluno até a escola e refere-se à fração, tá bom? André corresponde à fração 5/20. Carlos corresponde à fração 6/4 e Fábio a 4/6. Para fazer uma análise e comparar as frações, os denominadores, ou seja, os números que estão embaixo, precisam ser iguais, e não são. E para deixá-los iguais, nós vamos usar o método do mínimo múltiplo comum e encontrar o MMC deles. Só que antes disso, eu vou dividir as 3 frações, eu vou simplificar, achar a fração irredutível de cada uma. Eu vou dividir a primeira fração por 5, a segunda por 2 e a terceira por 2. Divida o numerador e o denominador. 5 dividido por 5 resulta 1. 20 dividido por 5, 4. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 2 é 2 e 6 por 2, 3. Ok. Agora eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum dos números 4, 2 e 3, que é 12. Agora, vamos colocar os denominadores das frações todos iguais. Agora vamos encontrar os numeradores. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1. Resulta 3. 12 dividido por 2 é 6 vezes 3, 18. 12 dividido por 3 é 4 vezes 2, 8. Agora, a primeira fração representa o André, a segunda, Carlos, e a terceira, Fábio. Pronto. Em ordem do maior para o menor, quem é o maior? Só você analisar pelo numerador. É o 18, que é Carlos, depois Fábio, que é o número 8, e depois André. Alternativa D. Número 4. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Vamos ilustrar. A distância entre a casa e o destino é de 500 quilômetros, da casa até o destino. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. A distância entre o posto Estrela e o destino é de quanto? 80 quilômetros. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e a outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela, na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Já temos a ilustração. A distância da casa até o destino é de 500 quilômetros. Do posto Estrela até o destino, 80 quilômetros. E a distância da casa até o posto Estrela é o 500 menos 80. Então, nós temos 420 quilômetros. Sabemos que essa moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros rodados. Então, eu posso falar que a cada litro de gasolina,
a moto percorre 20 km. Aí vem a pergunta: quanto de gasolina o motociclista irá gastar para ir da casa ao posto Estrela? Ou seja, ele vai percorrer 420 quilômetros. É só você pegar 420 quilômetros, dividir por 20 quilômetros e depois multiplicar por 1 litro. 420 quilômetros dividido por 20 é 21 quilômetros. Multiplicando por litro, que é apenas 1 litro, dá 21 litros. Então, esse motociclista irá gastar 21 litros de gasolina para percorrer os 420 quilômetros. Se o tanque tem uma capacidade para 22 litros, nós vamos subtrair desses 22 litros, 21 litros que ele usou da casa dele até o posto Estrela. E quando ele chegou lá no posto Estrela, ele ficou com apenas 1 litro de gasolina no tanque. Continuando a análise. Depois de partir do posto Estrela, o motociclista irá fazer o seguinte: ele fará o trajeto do posto ao destino, ele irá se deslocar por 200 km dentro do destino e depois ele fará o trajeto de volta do destino ao posto Estrela. Fica a seguinte pergunta: saindo do posto, qual a distância que o motorista irá percorrer até voltar novamente ao posto Estrela para reabastecer? Para responder essa pergunta, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos somar o trajeto do posto ao destino, 80 km, o deslocamento dentro do destino, que é 200 km, e o trajeto do destino ao posto, que é 80 km. Somando tudo, temos 360 km, que corresponde à volta para reabastecer. Agora, precisamos saber quanto esse motociclista irá gastar de gasolina para percorrer esses 360 quilômetros. Sabemos que 1 litro de gasolina podemos percorrer 20 quilômetros. Então, basta dividir 360 quilômetros por 20 e encontramos 18 quilômetros. Multiplica por 1 litro, vamos gastar 18 litros de gasolina. Para concluir, ele precisará de 18 litros no total, só que quando ele chega no posto Estrela, ele ainda estará com 1 litro de gasolina no tanque. Então, desses 18 litros, eu tenho que tirar esse 1 litro que está no tanque. 17 litros. Alternativa C. Número 5. Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e um bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Então vamos calcular essa parte aqui. Dos 48 candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos. Para calcular esse número de candidato referente a essa exigência ser maior de 14 anos, basta pegar o 48, que representa o número de candidatos total, dividir por 8, que é o denominador, e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, nós temos dos 48 candidatos, 42 têm mais de 14 anos. Então, eles foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, um meio tem estatura igual ou superior à mínima exigida. Então, vamos calcular também o número de candidatos, que refere-se, ele tem mais de 14 anos,
que é 42 candidatos, e dentro desses 42 nós vamos encontrar que eles são igual ou superior à mínima exigida. Nós temos um meio de 42 candidatos. Basta pegar o 42, dividir por 2, resulta 21 e multiplicar por 1. Então, dentre dos 42 candidatos que têm mais de 14 anos, 21 candidatos têm estatura adequada. Então, até o momento, só os 21 estão sendo os escolhidos. Desses 21, 2/3 têm preparo físico. Vamos calcular. 21 dividido por 3 é 7. Multiplicando por 2, nós temos 14 candidatos que foram selecionados. Desses 14 candidatos, eles têm mais de 14 anos, eles têm estatura adequada e têm um bom preparo físico. Alternativa B. Número 6. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango, e o outro, quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que, nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate é. No primeiro pote, ele foi dividido em 3 sabores, ou seja, o inteiro foi dividido em 3 partes e uma parte representa sabor de chocolate. O segundo pote ele foi dividido em 2 sabores. Esse inteiro foi dividido em 2 partes, ou seja, uma parte representa chocolate. Então, nós vamos somar as partes fracionárias que representam a parte chocolate. Para somar frações com denominadores diferentes, nós precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 e 2, que é 6. Agora vamos achar o numerador. 6 dividido por 3 é 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 é 3 vezes 1, 3. Soma 2 mais 3, 5 sextos. 5 sextos representa a parte do sorvete dos 2 potes, sabor chocolate. Como são 2 potes, nós vamos dividir essa fração por 2. 5 sextos dividido por 2. Agora, vamos fazer uma coisa aqui. 2 é inteiro, nós vamos transformar ele em número fracionário. De dividido vai ser multiplicado por 1/2, que resulta 5/12. Alternativa B.